Boa noite a todos. Com muita alegria que voltamos à casa de Deus para cultuar o nosso Deus. Antes de iniciarmos um culto, temos alguns avisos. Gostaria de saudar também os nossos visitantes pela primeira vez, a Dona Maria de Lourdes, seu Nilson, que são de Piracicaba, estão nos visitando. Sejam bem-vindos. E aqueles que nos acompanham pela internet, espero que em breve possam estar conosco. Antes de iniciarmos o culto, temos alguns avisos. O maestro da nossa orquestra, o coordenador da orquestra, o Glauber, ele montou um curso preparatório de música. É o curso inicial, faixa etária de 8 a 88 anos, e o curso vai funcionar todas as quintas-feiras, começando agora dia 12 de maio até 6 de julho. São 2 meses. E qual material que deve trazer? Quem pode vir? Qualquer criança que tenha essa idade, que tenha um instrumento, um caderno de música, um lápis, borracha, para fazer anotações, para que possam aprender um pouco de música, uma introdução à música. Esse curso vai ter uma sequência. Então, os pais que gostariam que seus filhos aprendessem música, é uma oportunidade. Às quintas-feiras, das 19 às 21 horas. Começando dia 12 de maio. Nós temos também no próximo sábado, reunião de jovens, às 19h30, e reunião das crianças, às 14 horas. Então, os pais também tragam seus filhos, eles assistirão filmes de acordo com a idade deles, e depois vão conversar sobre esses filmes que eles assistirem. Eu creio que são esses os avisos. Vamos iniciar o nosso culto com um prelúdio. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Cantemos o hino de número 14.
A igreja pode assentar-se. Convido para essa oração inicial nosso irmão Almir. Eterno Deus, poderoso Pai, em Tua presença, Senhor, nós encontramos como igreja do Senhor, reunidos para honrar e glorificar e exaltar o Seu santo nome. Obrigado, Senhor, por este momento precioso que o Senhor nos concede a cada um de nós, de podermos, ó Pai, estar na Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com o Senhor, para prestar um culto de gratidão e louvor a Ti. Aceita, Senhor, diante do Teu altar as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, dia após dia, ó Pai, nos santificar e nos tornar, ó Pai, filhos amados do Senhor, ó Pai. Abre, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para que esse culto, ó Pai, que vai ser prestado a Ti nesta noite, ó Pai, ele venha fazer diferença em nossas vidas, que nós possamos sair daqui renovado e fortalecido pelo Senhor, ó Pai. Unge, Senhor, o pregador que está à frente, que ele possa, Pai, trazer a mensagem da boca do Senhor aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos sair edificados e fortalecidos por Ti. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo perdão que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor nos chamou, ó Pai, para fazer parte da Tua família. E como família do Senhor, nós estamos aqui reunidos, alegres e felizes, ó Pai, porque fomos chamados pelo Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor, pois nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Continuemos louvando a Deus com o coral. Sempre alegre.
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, Cristo deixou a sua palavra, a sua mensagem para que nós não pequemos. Todavia, quando pecamos, é porque escorregamos, falhamos em alguma parte da nossa vida. E quando nós pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus, que é Cristo Jesus. E esse é o momento que nós temos de confessar a Deus as nossas faltas, buscar Ele em oração. Vamos curvar as nossas frontes, buscar Ele em oração silenciosa. E após alguns instantes de oração silenciosa, nós oraremos a oração que Cristo nos ensinou. Oremos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido os jovens e adolescentes que venham à frente para continuarmos louvando a Deus. A igreja pode ficar de pé. Começar em mim, quebra corações,
igreja pode se sentar. Irmãos, nós teremos agora uma oração de gratidão e súplica. Gratidão pelo Dia das Mães. Foi um dia, creio que, muito alegre para muitos aqui. Um dia que as pessoas comem uma comida diferente. As mães talvez saiam da cozinha um pouco. Ou fazem algo especial, né? Por ser o dia delas. E também nós temos os aniversariantes que completarão mais um ano. Nós omitimos o aniversário do nosso irmão Renan na sexta-feira, foi omitido domingo passado e hoje na escola dominical nós não lembramos também. Nosso irmão Renan completou mais um ano de vida na sexta, ontem teve a Lili, hoje nós temos o Tiago Petean, que está lá na Espanha, e a nossa irmã Janine completa aniversário hoje. E no dia 10 temos a Paula Lazzarini, no dia 11 a dona Ana Garcia Lopes Alfaro, no dia 11 também a Beatriz Zaparoli Celulari, dia 14 a Yasmin Isabela Aguiar. Esses são os aniversariantes dessa semana, motivo de gratidão a Deus quando nós completamos mais um ano de vida, né? Motivo de alegria. E também nós temos motivo de súplica, motivo de suplicar a Deus por aqueles que estão enfermos. A prima da Priscila, Georgette, ela pede que nós continuemos orando por ela. Ela está em tratamento quimioterápico e pede as nossas orações. Temos a nossa irmã Raquel Rossetti, lá em Curitiba, está em tratamento também, carece das nossas orações. E os demais nomes nós temos orado nos grupos de orações na quinta-feira e na sexta-feira. Tá? Os irmãos que quiserem que incluir algum nome, peço que fale com os pastores, com as recepcionistas à porta, com os diáconos, que os nomes serão incluídos nas nossas reuniões de oração. Às quintas-feiras, às 14 horas e às sexta-feira, às 19h30. E temos que suplicar pelo nosso país. Estamos a menos de uma semana de uma decisão histórica do nosso país. E independente da mudança que ocorrer, se Deus não tiver misericórdia da nossa nação, não vai modificar muito. Vai modificar talvez o cenário político e econômico, mas nós sabemos que lá em Brasília não modificará muitas coisas, não. Então é o momento de clamarmos pelo nosso país, por quem vai entrar, pelos governantes, e para que Deus tenha misericórdia dessa nação. Vamos curvar as nossas frontes e falar com Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de Te cultuar mais um domingo aqui na Tua casa, Pai, nesse templo de oração, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada mãe que está aqui, por cada mãe que está aqui representada, por cada mãe que foi lembrada hoje, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer o consolo, trazer alegria e esperança para essas mães, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, confortá-las, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelos aniversariantes que se passou, ó Pai, e os que farão nessa semana, ó Pai, mais um ano de vida. Nós somos gratos a Ti pelo dom da vida que o Senhor nos deste, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essa igreja que está sempre comprometida contigo, que vem aqui para Te cultuar, para ouvir, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, como nação, ó Pai, como Brasil, nós suplicamos a Ti, ó Pai. Tenha misericórdia do nosso país, cuide, ó Pai, dos nossos governantes, ó Pai, desde os nossos governantes municipais, ó Pai, até os federais, ó Deus. Que o Senhor esteja no controle, ó Pai, da nossa nação, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, ser exemplos de integridade, ó Pai. Possamos ser pessoas íntegras na sociedade, ó Pai, para que não possam falar nem há de nós, ó Deus.
Abençoa-nos, ó Pai, nos dê o Teu Santo Espírito para que consigamos cumprir essa missão, ó Pai, de ser testemunhas de Cristo. Suplicamos, ó Pai, pelos enfermos da nossa igreja, ó Deus. Suplicamos, ó Pai, pela Dona Georgette, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dessa senhora, ó Deus. Suplicamos pela nossa irmã Raquel Rossetti, ó Pai, que o Senhor alivie as dores dela, ó Deus. Que o Senhor esteja com ela também no tratamento, ó Pai. E a todos quantos, ó Pai, estão sofrendo, ó Deus. A todas as mães que estão sofrendo por ter seus filhos longe, por ter seus filhos encarcerados e por diversos motivos que o Senhor conhece, ó Deus, o coração delas, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que é o único que pode trazer um consolo, ó Pai, que nenhum homem pode dar, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus, ó Pai, aquele que nos trouxe esperança da eternidade, que nós oramos. Amém, Senhor. Continuemos louvando a Deus com o coral.
Convido as crianças de 4 a 8 anos que venham à frente. As professoras que estarão responsáveis pela aula. Ana, faça uma oração. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigada, Pai, por este domingo que o Senhor nos deu. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a nós, professoras, agora que vamos passar a sua palavra para essas crianças, ó Pai. Peço também que o Senhor cubra de bênçãos o nosso pastor, que vai trazer a mensagem aqui à noite, Pai. Abençoe os pais das crianças e obrigada por eles terem trazido e vindo à tua casa, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ter mais um hino pelo coral.
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Provérbios, capítulo 1. Versículos 8 e 9. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esses serão os textos básicos da nossa exposição dessa noite. Nós vamos falar presente do Dia das Mães. Hoje comemoramos o Dia das Mães. Geralmente os filhos aproveitam para quê? Para presenteá-las. E uma prova disso é que o Dia das Mães é considerado comercialmente a segunda data mais importante do nosso comércio brasileiro, depois do Natal. Isso de acordo com a Associação Brasileira dos Shoppings. Mas qual o melhor presente que uma mãe poderia receber? Acredito que uma mãe cristã, o melhor presente que ela poderia receber é ter seus filhos no caminho do Senhor. Quantas mães choram hoje nos hospitais, nas portas dos presídios, até mesmo nos cemitérios, por conta do comportamento de seus filhos que não foram tementes a Deus, ou que não ouviram seus conselhos, ou se culpam por não terem aconselhado seus filhos. Se perguntássemos para essas mães qual o presente que elas gostariam de ganhar, certamente elas diriam que era a recuperação de seus filhos, ou terem seus filhos de volta. Ou invertendo a pergunta, quantos de nós aqui gostaríamos de ter nossa mãe de volta? A mãe que tem filhos tementes a Deus, dificilmente terá problemas com eles, pois esses filhos certamente irão honrá-los. Mas, para eles serem tementes a Deus, a mãe deve o quê? Ensinar os filhos no caminho do Senhor, como diz os provérbios que nós lemos. Há muitas mães dignas de destaque na Bíblia e na história. Destacaremos, porém, três mães da Bíblia. E vamos aprender alguma coisa com elas, para levarmos para casa. Joquebede, um exemplo de mãe que ousou lutar pela sobrevivência do seu filho. A perseguição dos israelitas aos recém-nascidos no Egito era sangrenta. E a chance de acontecer uma tragédia era iminente. E de uma criança escapar era talvez algo impossível. E Moisés, filho de Joquebede, deveria o quê? Ser passado ao fio da espada ou jogado aos crocodilos no rio Nilo, logo que nascesse. E ela, entre mentes, não desistiu de seu filho, montou um plano para salvá-lo da morte. Ela saiu do comum, ela fugiu do que é comum. E Deus honrou o seu gesto e salvou o seu filho nas águas do rio Nilo. E a providência divina fez o que? O menino Moisés parar no palácio de Faraó e retornar aos braços de Joquebede para ser amamentada. Não pode ter outra explicação a não ser o próprio Deus providenciar isso. Foi nesse tempo da primeira infância de Moisés que a sua mãe deu tudo de si. Para quê? Para transmitir a ele, ao seu infante, as verdades que mais tarde seria o que? Governaria a sua vida. Tudo que foi aprendido, foi o ensino que Joquebede passou a Moisés, levou ele a rejeitar as glórias do Egito,
por causa do sofrimento de Cristo, por causa do opróbrio de Cristo, como diz o autor aos Hebreus. Mas a gente fala assim, na época de Moisés, Cristo nem havia vindo, mas ele já teve uma experiência com Deus, e já sabia, e sua salvação era em Cristo, e não em outro. Nós precisamos de mães que invistam tempo da sua vida na vida espiritual de seus filhos, mães que busquem a salvação de seus filhos, mais do que o sucesso profissional de seus filhos, mais do que o sucesso profissional, mães que deem o melhor do seu tempo, para inculcar nos seus filhos as verdades eternas, verdades essas que o ajudarão a tomar as mais importantes decisões ao longo da sua vida, seja ela profissionais ou não, mas elas saberão tomar e saberão a quem recorrer. Uma outra mãe, Ana, um exemplo de mãe que ousou consagrar seu filho para Deus. Ana era estéril, porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre. E no seu tempo, esse era um problema doloroso, como é para muitas mulheres ainda hoje, a esterilidade, que traz muitos estigmas. Mas Ana teve que enfrentar a zombaria da sua rival, a incredulidade do seu marido e a censura do sacerdote, que a chamou de bêbada. Ela, contudo, não desistiu. Continuava orando, chorando diante de Deus, pedindo-lhe um filho. E houve um dia, porém, que ela resolveu fazer um voto a Deus. Prometeu-lhe que, se Deus lhe desse um filho, o devolveria para o Senhor, por todos os dias da sua vida. O nosso Deus é um Deus do impossível. Nós conhecemos a história de Ana. Ana consagrou o filho dela para Deus. E algumas mães muitas vezes querem ser mãe somente com o intuito de satisfazê-la, somente com o intuito de realizar o prazer de ser mãe. Talvez o seu pedido para Deus não está sendo respondido por causa disso. 1 Samuel 1, 10 e 11, a Bíblia diz que levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Para Deus não existe impossível, meus irmãos. Deus ouviu o clamor de Ana, e ela concebeu e deu luz a Samuel, o maior juiz, o maior profeta, o maior sacerdote da sua geração. Precisamos de mães que ousem consagrar o melhor daquilo que Deus lhe tem dado ao Senhor. Precisamos de mães que coloquem seus filhos no altar de Cristo, no altar de Deus. Mães que consagrem seus filhos para Deus, para cumprirem os seus soberanos propósitos de Deus estabelecidos para a vida de seus filhos. Graças a Deus, nem todas as mães que não aconselham seus filhos têm seus filhos no mau caminho. Alguns estão bem encaminhados, mas algumas mães está chorando nesse dia. É um dia doloroso para muitas mães. Outra mãe que nós podemos lembrar é Eunice. Eunice foi uma mãe que educou seu filho pelo exemplo e pelo ensino. E um grande educador disse que nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto o exemplo. Eu que sou pai novo, tenho observado, os filhos nos imitam. Os gestos que nós fazemos, eles copiam. O que nós fizermos, eles vão imitar. Tudo que nós fazemos, eles vão imitar. Se formos bons exemplos dentro de casa, nossos filhos serão bons filhos dentro de casa. Se ensinarmos as verdades de Cristo para eles, eles vão aprender as verdades de Cristo com o nosso exemplo.
Quão duro é para as mães talvez terem que se cobrar nesse dia. Por que que eu não fui assim para o meu filho? Ainda há tempo, mãe. Ainda há tempo de orar, de dobrar o joelho, de clamar por seus filhos. Para Deus nada é impossível. E temos um bom exemplo disso na Bíblia, né? O filho de Eunice, em 2 Timóteo 1,5 diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E nessa passagem de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz estar alegre por recordar da fé sincera de Timóteo, a mesma fé que ele havia visto na avó Lóide e na sua mãe Eunice. Timóteo tornou-se um homem temente a Deus, pois foi criado no caminho do Senhor, pela sua mãe Eunice e por sua avó Lóide, mulheres que apresentavam uma fé sincera em Deus. Eunice transmitiu ao seu filho as mesmas verdades aprendidas em seu lar. Nela habitava uma fé sem fingimento. Essa mesma fé ela transmitiu para seu filho. Ela era uma mulher comprometida com a palavra de Deus. Ela ensinou a Timóteo as sagradas letras desde pequeno, desde a sua infância. E essas sagradas letras tomaram o quê? Tornaram influências na vida de Timóteo, a ter o quê? Uma importante experiência de salvação em Cristo Jesus. Mais tarde, Timóteo tornou-se discípulo do apóstolo Paulo e constituiu-se um dos maiores pastores da igreja cristã, aquele que haveria de dar continuidade ao ministério do grande apóstolo dos gentios, aquele que continuou o ministério do apóstolo Paulo, que teve o exemplo da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice. Uma pergunta para reflexão, para vocês, mãe, pai também. Como vocês têm criado seus filhos? Vocês têm orado com eles? Aproveite esses exemplos para que o melhor presente venha. Aproveite os exemplos para que seus filhos reconheçam isso na sua vida, reconheça isso em você. Meus irmãos, quantos pais aqui ainda não oram com seus filhos? Quantos pais aqui não oram quando acordam, não oram para fazer as suas refeições, não oram antes de colocar seus filhos na cama? Que exemplo você quer deixar para os seus filhos? Que legado que você quer deixar para eles? Muitos pais estão muito preocupados. Filho, você tem que fazer inglês nessa escola, você precisa aprender pelo menos 2 idiomas, mas não está preocupado com a salvação dos seus filhos. Com o principal, com aquilo que vai levá-los à eternidade, com a esperança que Cristo pode deixar, com um legado que uma mãe que eu resolvi não citar, mas foi citada no boletim hoje, a mãe de Jesus, Maria, acompanhou seu filho até a sua morte e ensinou seu filho nos caminhos, até que o seu filho falou: o que tens comigo, mulher? Mostrando que ele era Deus, que não era filho dela, ele era filho de Deus. Como você tem criado seus filhos, mães? Você tem orado com eles? Não importa que ele está grande, não. Ore nas refeições. Ele não vai querer mais sentar com você para orar? Ore durante as refeições com seus filhos. Mude. Comece um exemplo, uma vida nova dentro do seu lar. Você é mãe, é desafiada a andar com Deus, ensinar seus filhos a palavra de Deus e a prepará-los para serem vasos de honra nas mãos de Deus. Hoje em dia, ser mãe é uma tarefa difícil, desde a gestação até o parto. Ser mãe é doloroso, mas é uma missão. E sendo dada por Deus, a incumbência é o quê? Ser mãe, nós podemos chamar que é um ministério, um serviço, uma tarefa, um dom. É um dom que Deus dá. O homem não suportaria levar uma criança por 9 meses na barriga.
foi um dom que Deus deu para as mulheres. O homem não suportaria tamanha dor, tamanho peso, tamanho incômodo que aqueles 9 meses dá. Mas a mulher foi preparada para aquilo. Ser mãe é missão, em razão dos nossos filhos serem herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como tal, nos são confiados por um tempo suas vidas, nos são dadas para serem tratadas, para que o Senhor possa usá-las para a sua glória futuramente. Vai chegar um tempo que os filhos vão embora. E aí vai ficar você, pai e mãe, novamente. Nunca esqueça disso. Seus filhos vão embora. Vai ficar você e sua esposa. E os filhos vão voar. E aí os pais, se não tomarem cuidado, vão entrar no síndrome do ninho vazio. Fazia tudo para os filhos e esquecia deles. Aí quando o filho vai embora, tem aquele desgaste entre o casal, até eles se acertarem novamente. Lembre-se disso, pai e mãe. Os filhos vão, você cria eles por um tempo. E esse tempo que Deus te dá, cuide deles. Coloque eles nos caminhos do Senhor. Você vai ver os frutos dessa bênção. Na quinta-feira próxima passada, eu vi uma reclamação de uma professora, amiga minha, dizendo sobre um aluno que não queria fazer a lembrança, não queria pintar a lembrança de Dia das Mães. Ele chegou para a professora e disse assim: professora, eu não vou levar isso para minha mãe. Eu não quero levar. A última que eu levei, que eu demorei um tempão para pintar, da Páscoa, ela pegou e jogou no lixo. Para que eu vou pintar? Para que eu vou gastar tempo para isso? Minha mãe fala: para de trazer papel para casa, você traz muito lixo da escola. E aquele menino falou assim: professor, eu queria tanto que a senhora fosse minha mãe. Cuidado, mãe. Cuidado como você tem educado seus filhos, com a terceirização da educação de seus filhos. Cuidado na mão de quem você tem deixado a educação de seus filhos. Um dia isso pode se voltar contra você. Parece que são crianças que não entendem, né? Ele querendo sua atenção e você lá no seu smartphone, olhando o WhatsApp, Facebook e não dando atenção para os seus filhos. Ou assistindo aquela novela. E seu filho quer apenas brincar com você. Ele não precisa de muito, ele precisa do seu tempo, do seu carinho, do seu amor, da sua dedicação. Quantas mães falham nessa tarefa, nessa missão? São boas educadoras, boas donas de casa, boas protetoras, boas médicas, boas conselheiras, boas cozinheiras, boas lavadeiras, boas passadeiras, mas algumas são péssimas evangelizadoras, péssimas discipuladoras. Deveriam ser boas antes de tudo, na arte de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Estão preocupados com o futuro profissional de seus filhos, mas não estão preocupados com a eternidade de seus filhos. Trocam o domingo do Senhor por outras coisas. Está na hora de você parar para pensar, mãe, refletir, o que de fato você quer realmente para a vida dos seus filhos. Quantos investem em roupas, calçado, educação, saúde? Tão pouco se investe na vida espiritual dele com Deus, com Cristo Jesus. Será que não está sendo tão negligente com a missão de ser mãe dada por Deus? Vejamos algumas implicações que a Bíblia nos diz sobre esta missão de ser mãe. O livro de Provérbios ele é muito rico em nos ensinar. Separei 3 versículos que diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Portanto, não corrigir o filho demonstra que lhe aborrece. O filho tem que aprender enquanto é novo. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem deu à luz. Assim sendo, quando não há correção, o filho se torna insensato, causando tristeza e amargura. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma.
Dessa maneira, corrigir o filho pela palavra de Deus é obter o quê? Descanso quanto às suas ações, caminho, principalmente a eternidade. Quem não corrige, quem não cuida do seu filho espiritualmente, negligencia a missão que Deus deu, que Deus lhe confiou. Ser mãe é doloroso, mas é uma missão recompensadora, uma missão que você receberá uma coroa, uma diadema, como nós lemos no versículo. Certa vez uma mãe deu-lhe um castigo para o seu filho e disse assim: você vai dormir no sótão. E lá pela meia-noite, ela foi vê-lo e encontrou-lhe com os olhos arregalados. Mãe, deixe-me ir dormir na cama. Ela falou: não, meu filho, você foi rebelde, precisa aprender a arcar com as consequências do que você fez, dos seus atos. Mas mãe, eu tenho medo de ficar aqui sozinho. A mãe falou: você precisa aprender, mas como você tem medo, eu vou ficar aqui com você. Você vai aprender a lição, mas eu vou ficar aqui com você. Em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Eu gostaria de finalizar as minhas palavras declarando que uma grande mãe não é aquela que é controladora, mas a que ensina seu filho a desfrutar da liberdade, vivendo de forma correta e equilibrada. Uma boa mãe não é aquela que vive apenas apontando os erros de um filho, mas aquela que o previne dos erros, por meio de bons conselhos. Uma boa mãe não é a que desiste facilmente dos seus sonhos, mas a que sempre estimula os seus filhos a começarem de novo. Uma grande mãe não procura o seu próprio brilho, mas trabalha para que seus filhos sejam grandes servos de Deus. Portanto, o melhor presente que uma mãe pode ganhar é saber que seu filho aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque esse presente garante a vida eterna, a eternidade dos seus filhos. Esse é o melhor presente que uma mãe pode ganhar e deixar para os seus filhos. Que nessa data especial, que Deus abençoe ricamente as mães da nossa igreja, dando-lhes sabedoria para educarem seus filhos no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Cantemos o hino 397.
pé, eu convido para essa oração final o presbítero Benedito Mateus Filho. Em seguida seremos despedidos com a bênção. Deus amado, nós somos gratos por esse culto que nós tivemos aqui, onde pudemos aprender de Ti, louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai amado. Nós somos gratos pelas muitas bênçãos que o Senhor nos dá, pela vida, pela paz, pela saúde, somos gratos pelas nossas famílias. De uma forma muito especial, ó Deus amado, eu queria agradecer pela vida de cada uma das mães aqui da nossa igreja, Senhor. Cada uma das mães das famílias aqui representadas, que aquelas aqui presentes e as outras que não estão presentes, onde estiverem, possam ser alcançadas com a Tua paz, com a Tua bênção, com a Tua proteção, com a Tua companhia, ó Deus amado. Quero pedir a Tua bênção agora, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Que essa semana possa ser uma semana abençoada, que nós possamos ter uma vida que Te alegre, ó Deus amado. Queria pedir a Tua bênção também para cada uma das pessoas, dos irmãos que não estão aqui presentes, onde estiverem, que possam ser alcançados com a Tua paz, com a Tua bênção. Aqueles irmãos que estão com algum problema de saúde, e que possam ser alcançados por Ti, ó Deus. Ó Pai querido, nós temos na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, muitas pessoas com dificuldades na família, principalmente no tocante ao emprego, ó Deus amado. Eu queria de uma forma muito especial que o Senhor alcançasse e abençoasse essas famílias, esses irmãos que estão com essa dificuldade, que possam ser amparados e abençoados por Ti, ó Deus. Quero pedir a Tua bênção sobre a vida do reverendo Sebastião, sua esposa, seus outros familiares, Senhor, que o Senhor os alcance. Fica conosco, ó Pai, abençoe a cada um de nós nessa semana, para que tenhamos uma semana de paz, de alegria, e uma semana que possa ser, em que possamos ser útil, ó Pai, à Tua causa, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Podeis assentar.